Nossa história começa em Ergosfer, um jogo online com narrativa não linear, onde cada jogador escolhe seu próprio caminho. Nele, um grupo de aventureiros enfrenta um dragão de alto nível, uma criatura colossal que resiste a todos os ataques como se não fossem nada. Após um golpe devastador, um dos membros grita por ajuda, chamando Lee Heun, nosso protagonista, exigindo que ele use sua habilidade de cura corretamente. Lee tenta agir, enquanto explica que naquele mundo ultra-realista, os jogadores evoluem suas funções, ganhando experiência e explorando um vasto universo de fantasia. Nesse jogo, é possível se tornar um cavaleiro capaz de derrotar dragões ou um mago poderoso que invoca golems gigantes. Afinal, o lema do jogo é: desperte o seu novo eu. No entanto, a função do protagonista é considerada uma das mais frustrantes e entediantes. Ele é um curador. Um de seus companheiros, irritado com sua demora, começa a pressioná-lo. Mas ao tentar agir, acaba tropeçando, distraindo o grupo tempo suficiente para que o dragão carregue sua habilidade final e aniquile todos. O líder da equipe, chamado Eon, que acreditava que poderiam vencê-lo, solicita ao sistema que notifique a todos sobre a retirada. Enquanto isso, o protagonista é espancado por ter falhado como curador da equipe. Dizem que se ele tivesse feito seu papel corretamente, poderiam ter vencido. Ele tenta se desculpar, mas o agressor não para e começa a chutá-lo no chão. Eon aparece e diz que dentro do jogo, mesmo levando golpes, ele não sentirá dor. O valentão entende e diz que vai acabar com ele amanhã, na escola. O protagonista pede desculpas, mas Eun responde que jogos são feitos para se divertir e que está tudo bem. O protagonista fica aliviado. Porém, Eun pensa melhor e diz que mesmo assim, ele vai ter que assumir a responsabilidade pelo erro. Prepare 600 poções de alta qualidade, pra gente usar durante a invasão amanhã, às 8 da noite. Nosso protagonista entra em desespero, pois não sabe como conseguirá tantas poções, especialmente porque na vida real elas são muito caras. Mas ninguém parece se importar com isso, e logo mudam de assunto. Eon diz que eles vão se desconectar primeiro, e que se ele não cumprir o que foi pedido até o dia seguinte, já sabe o que vai acontecer. Como curandeiro, não há forma de conseguir todas essas poções, então sem tempo a perder, ele pede ao sistema para trocar sua classe de curador para seu personagem secundário, um Vingador. Toda vez que faz essa troca, ele fica meio enjoado. Desconexão do personagem principal de classe curandeiro completa. Personagem secundário, classe Vingador. Conexão completa. A única forma de conseguir as 600 poções é enfrentando uma masmorra de alto nível chamada Abismo Vermelho. Lá, um grupo de jogadores batalhava contra um monstro chamado Balrog, que superava todos, e já havia derrotado 2 com apenas um golpe. Um dos jogadores decide distrair o monstro para que uma garota possa ativar sua habilidade. Ele usa a técnica de restauração, mas o monstro estava prestes a acabar com ele. Até que o protagonista aparece e corta um dos braços da criatura com um ataque rápido, surpreendendo a todos. Balrog então ativa sua habilidade final, a Chama dos Deuses, lançada diretamente contra o protagonista. Mas ele resiste graças à sua habilidade passiva de Vingador, que é ativada quando sua resistência cai abaixo de 80%. Nesse momento, ele recebe um aumento de 50% no poder por 10 segundos. Para acabar com isso, eu vou combinar a habilidade passiva com minha Ultimate, o Solo dos Mortos. Com isso, o monstro não resiste, e ele vence o combate. A vitória rendeu uma grande recompensa. O protagonista se desculpa por ter interferido na batalha, mas o grupo agradece, dizendo que estariam mortos sem ele. Ele pergunta se pode ficar com uma das recompensas, e a garota responde que ele pode pegar todas. Ele escolhe apenas uma. Apenas com aquela conseguirá vendê-la e comprar as 600 poções necessárias. Os outros jogadores perguntam se ele gostaria de se juntar ao grupo, prometendo ajudá-lo com tudo o que precisasse. Mas ele recusa, dizendo que é estudante e precisa se concentrar nos estudos. Então é isso. Ele vai sair agora. Eles ficam tristes, achando que foram rejeitados por serem de nível baixo. À medida que o protagonista se afasta, percebe que não pode aceitar o convite, pois, se se apegasse ao grupo, depois seria difícil deixá-los. Usando o sistema, ele percebe que já está tarde e decide sair do jogo. Ordena que o sistema encerre a sessão e desligue o jogo. Vamos trazer as roupas para dentro primeiro e depois fazer o dever de casa. Não tem tanta roupa, então não deve demorar muito. Porém, uma notificação aparece perguntando se ele realmente deseja encerrar aquele personagem. O protagonista estranha a mensagem e suspeita que seja um bug, já que isso nunca havia acontecido antes. Ele pressiona sim para desconectar do personagem, mas a notificação aparece novamente. Após insistir, finalmente consegue encerrar a sessão. De volta ao seu quarto, ele tira o VR. Lee está completamente suado depois de usar o personagem Vingador. Agora precisa se apressar, fazer suas tarefas e tomar um banho. Ele deixa o aparelho em cima da mesa, mas de repente o VR liga sozinho. Lee sente um incômodo nos olhos, estão secos. Ao olhar para o próprio braço, percebe algo estranho. Ele está se desintegrando. Confuso e apavorado, se pergunta o que diabos está acontecendo. O desespero toma conta. Transferindo dados, análise de biometria completa, processo de troca do vassalo divino, processo concluído. Ele não entende nada, corre até o espelho, e então vê. Se transformou no Vingador, o personagem do jogo. Sem acreditar, começa a vomitar. Nada faz sentido.
Tudo está pronto. A partir de agora, começa o tutorial. Antes que consiga raciocinar, Lee se vê no topo de um prédio. Se pergunta como foi parar ali. De repente, uma criatura surge diante dele. Lee a reconhece de imediato. Era algo que só existia dentro do jogo. Uma besta sombria. A besta não perde tempo e avança em sua direção, causando uma explosão que o arremessa do 5º andar. Inacreditavelmente, ele sobrevive à queda. Atordoado, se pergunta se tudo aquilo é apenas um sonho, mas percebe que a criatura ainda está vindo em sua direção. No último instante, Lee consegue desviar do ataque e pensa que precisa fugir daquele monstro. O protagonista olha para o lado e vê duas pessoas. Elas estão observando as explosões, mas não entendem o que está acontecendo. Não conseguem ver o monstro. Lee tenta alertá-las, porém, elas também não conseguem vê-lo. Enquanto isso, a besta sombria prepara um novo ataque. Lee percebe, e a investida é lançada, causando uma explosão enorme. O protagonista consegue se defender, mas é lançado contra a parede. Ao redor, pessoas gritam e há corpos espalhados. Todos entram em desespero. Em pânico, Lee encara o monstro. Ele não quer morrer, precisa fugir daquela coisa e se esconder. Desesperado, começa a correr pela própria vida, mas a criatura o alcança rapidamente e o acerta com um soco, arremessando-o para longe. Logo em seguida, o monstro pressiona e começa a espancá-lo. Lee se pergunta se vai morrer assim, de novo, sem conseguir escapar, sendo pisado mais uma vez. Determinado a não morrer, o protagonista ergue o braço e usa uma habilidade do personagem Vingador, Espinhos Vermelhos. Lee começa a entender. Tutorial, besta sombria, habilidades. Antes que termine de pensar, a criatura tenta repetir o ataque anterior, mas Lee ativa sua habilidade passiva e consegue se defender. Como eu imaginei, essa situação, eu não sei como, mas tudo está relacionado ao Ergosphere Online. Se esse é o caso, o único jeito de eu sobreviver é esse. Lee então puxa sua espada. Precisa subjugar todos eles. Prepara sua técnica mais poderosa, Espada Espiritual Vingativa. A habilidade reduz sua defesa para aumentar drasticamente o dano. Com esse ataque, ele corta a criatura ao meio e finalmente a derrota. Se aproxima e dá uma cutucada nela para ver se realmente está morta. Então, o sistema aparece, parabenizando-o por concluir o tutorial. É o mesmo sistema do jogo. Ele oferece 3 opções de recompensa: dinheiro, pontos ou 3 caixas misteriosas. Com apenas 30 segundos para escolher, ele considera pegar o dinheiro, mas desconfia que as caixas possam ser mais úteis. O sistema avisa que restam apenas 10 segundos. Ele se apressa e escolhe as 3 caixas. Em seguida, é transportado de volta ao ponto inicial, sua casa. Ele percebe que voltou e o VR se desliga. No dia seguinte, enquanto prepara o café da manhã, assiste às notícias sobre o incidente de ontem classificado como um ataque terrorista. Lee percebe que tudo realmente aconteceu e que não foi um sonho. De repente, sua irmã entra em casa e pergunta se algo fora do comum aconteceu na noite anterior. Ao olhar para o irmão, ela percebe algo estranho. Como provavelmente está cansada do turno da noite, Lee sugere que ela tome um banho e coma alguma coisa. Para a surpresa de ninguém, ela não o reconhece. O protagonista acha isso plausível, já que está bem diferente agora. Sua irmã tenta deixar isso de lado. Ah, entendo, tudo bem. Agora que eu olhei de perto, é você, Lee. Entendo. Ou foi o que você achou que eu fosse dizer? Ela parte para cima dele com um taser, tentando se defender. Depois de uma longa discussão, em que Lee tenta convencê-la de que é realmente seu irmão, ele revela um segredo que apenas os dois sabem. Nossa mãe e nosso pai. Eles morreram em um acidente de carro. Naquela manhã, eu implorei para que fossem ao parque de diversões, e disse coisas horríveis quando eles recusaram. E eu ainda me arrependo disso até hoje. Esse detalhe faz com que ela acredite. Lee conta que não sabe o que aconteceu, apenas que quando acordou já estava daquela forma. Mesmo surpresa com o físico e os ferimentos do irmão, ela não insiste. Sugere levá-la ao hospital, mas Lee recusa. Se nem ela acreditou de primeira, quem dirá os médicos? Sua irmã comenta sobre a escola. Você acha que os professores e os outros estudantes vão acreditar que você é o Lee? O protagonista promete ir ao hospital caso ninguém acredite nele no colégio. Sua irmã suspira e aceita a proposta. Como é enfermeira, se oferece para acompanhá-lo e ajudá-lo a falar com os professores. Afinal, ninguém o reconheceria naquele novo corpo. O protagonista não quer que ela vá, ele pode se virar sozinho. Porém, ela fica pistola. Ei, maninho, você vai parar de reclamar e seguir sua irmã quieto? Ou vai me seguir depois de ser acertado por isso aqui? Sem escolha, Lee aceita. Enquanto isso, na rua, uma garota chamada Kim assiste às notícias do incidente que aconteceu ontem com o protagonista. Distrito de Xindaibang. Não é tão longe. Será que eu deveria ir dar uma olhada? Ao encontrar uma colega, as duas seguem juntas até a escola. Sua amiga quer apresentá-la a alguém, porém Kim não se interessa muito por relacionamentos. Enquanto caminham, Kim se depara com Lee e sua irmã chegando. Ela o encara com estranheza. Sua amiga se pergunta quem seria ele. Não sabia que havia um bonitão desses na escola. Talvez seja um estudante transferido. A garota espera que ele esteja em sua sala. Kim estranha e pensa, o que é isso? Por que eu sinto que já vi ele antes? Os dois chegam à sala da coordenação. Sua irmã conta seu plano.
Vai dizer que as mudanças no corpo do irmão ainda estão sendo analisadas e que não sabem o motivo exato. Lee entende e antes de falar com os professores pede para ir ao banheiro. Lá, se enche de dúvidas. Mesmo com a ajuda da irmã, tem certeza de que ninguém vai acreditar nele. Ou pior, que chamem a polícia. Então decide abrir uma das caixas misteriosas. Dentro encontra um cristal que permite usar a habilidade de outra classe com 60% de eficácia. Porém, apenas uma vez. A habilidade que o protagonista escolhe é do feiticeiro, chamada Cativação Ocular, que dá o poder de controle mental. Enquanto caminha para encontrar os professores, ele explica que no jogo, essa habilidade era usada para controlar monstros e fortalecer NPCs, porém, não sabe o que ela causaria em humanos no mundo real. Ao chegar, o professor diz à irmã que é impossível alguém mudar tanto da noite para o dia. Sua irmã insiste, sabe que aquele é seu irmão. Porém, o professor continua sem acreditar. Sem escolha, Lee resolve usar a habilidade. Porém, quando estava prestes a usá-la no professor, o vice-diretor aparece. Percebendo uma oportunidade melhor, já que o vice-diretor tem mais autoridade dentro do colégio, Lee decide usar a habilidade nele. Quando ativa, raios surgem ao seu redor. O vice-diretor imediatamente começa a defender com convicção a entrada do protagonista na escola. O professor ainda tenta rebater, mas não consegue. O vice-diretor está determinado a protegê-lo de todas as formas, independente da mudança de aparência. Lee pensa que ele está indo longe demais. O vice-diretor não para, insiste que aquilo é apenas uma doença rara que ninguém nunca ouviu falar. Em tempos em que até cachorros vão para o espaço, isso não é nada demais. Ele se vira para o professor e o repreende. O professor então diz que esse não é o maior problema. Mesmo que todos ali presentes acreditem, como vão explicar isso para os alunos? O vice-diretor entende. Isso realmente é um problema. Então, sem escolha, assume a responsabilidade e diz que explicará tudo aos estudantes. Emocionado, pede para Lee acompanhá-lo até a sala de aula. Agora, tudo deve ficar bem. Na sala, o vice-diretor começa seu discurso. Até começa bem, explicando que Lee tem uma doença rara, mas logo perde os argumentos e apela para um discurso emocional. E começa a chorar. Os alunos não estão entendendo nada. Ninguém acredita que ele esteja realmente chorando. O protagonista pensa, agora estou ferrado, ninguém vai levar essa história a sério. Depois, o professor se retira junto com o vice-diretor. Lee senta em sua carteira, mas seus colegas continuam desconfiados. A amiga de Kim se vira para ele e diz, na cara dura, que não acredita que ele seja aquele perdedor. Não tem como alguém mudar tanto de repente. E o que é essa história de doença rara? Lee tenta explicar. Ah, eu ouvi da minha irmã mais cedo. Síndrome da mudança aguda, você pega se estiver sob muito estresse. Outro aluno entra na conversa. Também não acredita. Diz que isso parece aquelas histórias de mangá, e que se fosse por estresse, todos já teriam pegado também. O protagonista já esperava por isso. Era impossível convencer alguém com aquele discurso emocional. De repente, Kim o defende, dizendo que já ouviu falar sobre essa doença. Lee fica surpreso e a encara. Ela diz que ouviu isso de seu pai. Uma pessoa que vivia em alguma cidade da Alemanha acordou um dia e viu que havia crescido 12 centímetros e tinha um rosto completamente diferente. Era algo sobre um descontrole em alguma secreção hormonal, ou algo assim. Ela olha para Lee, esperando sua confirmação. O protagonista responde que é isso mesmo. As palavras dela fazem com que os outros aceitem melhor a situação. Afinal, Kim é filha do presidente de uma companhia farmacêutica bem importante da cidade. Enquanto todos conversam sobre essa condição milagrosa, Kim chama o protagonista. Você tem fones de ouvido? Quero ouvir música durante a hora de estudo. Lee responde que tem, mas que já estão usados. Kim realmente não se importa. Então ele entrega os fones. Esse gesto simples o faz refletir. Talvez essa mudança tenha sido para melhor. Eu era bem baixo e magrelo antes, mas agora fiquei maior e ganhei alguns músculos. Talvez os outros não façam mais bullying comigo. Isso vai mudar. Como os outros, eu vou conseguir fazer amigos e ir para a escola normalmente. Nesse corpo alterado, eu consigo. Eu com certeza posso mudar. Bem, foi isso que ele pensou. Mas, quando ficou cara a cara com aqueles 3 valentões, não conseguiu fazer nada. Seu corpo havia mudado, mas sua mente continuava a mesma, fazendo-o sentir como se estivesse prestes a ser atacado a qualquer momento. Um dos valentões ficou impressionado com a transformação. Lee parecia uma pessoa completamente diferente. Rindo, ele perguntou, por acaso te injetaram um soro do Capitão América? Querendo testar o novo corpo de Lee, ele mandou o de cabelo preto segurá-lo, como sempre fazia. O outro aceitou. Também estava curioso. Sem hesitar, agarrou Lee pelo pescoço. Tenta sair dessa. Vamos ver o que esse teu corpinho novo consegue fazer. Seu perdedor do caralho. Momentos antes, o protagonista estava apenas se organizando para sair da sala. Quando saiu, foi chamado por Kim e sua amiga, que o convidaram para um papo rápido antes da academia. Lee olhou para Kim e não resistiu. Aceitou na hora. Mas então, uma mensagem inesperada chegou em seu celular. Era de Eun, o valentão de cabelo cinza. Ordenava que ele fosse imediatamente ao banheiro. Preocupado, Lee cancelou o encontro e saiu às pressas. A garota não entendeu, só estava tentando ser amiga dele, já Kim não gostou nada daquela saída repentina. De volta ao presente, o valentão ainda o mantinha pelo pescoço. O outro achou estranho, ele já devia ter desmaiado. O grandalhão se irrita e diz que agora vai fazer ele se mijar todo.
Lee não conseguia escapar, mal conseguia respirar. Seu pescoço doía. No fundo, sentia que ainda era o mesmo merda de antes. Nada mudaria só porque seu corpo havia mudado. É claro que nada mudaria. De repente, ele do passado aparece. Você realmente acredita nisso? Que nada mudou? Não é porque você simplesmente não está fazendo nada? Acorda! Você não é mais aquele fracote. Está apenas com medo como sempre esteve. Lembre-se de quando derrotou aquele monstro ontem à noite. Você pode lutar, se quiser de verdade. Então para de esperar que tudo se resolva sozinho. Nesse instante, o protagonista reúne coragem, ativa sua habilidade, determinação por vingança, segura o braço do valentão e o arremessa contra o chão. Os outros dois observam. Lee ainda está tremendo, com medo, mas fez algo. O grandalhão se levanta, mais furioso do que nunca. Mas Lee não pensa duas vezes. Vira e sai correndo pelos corredores da escola. Na rua, Kim está com sua amiga, ainda preocupada. De repente vê Lee correndo desesperado e se pergunta o que está acontecendo. Perseguido pelos três, Lee pensa que continua sendo um covarde. E antes que possa reagir, tropeça. É alcançado pelos agressores. Os dois valentões se aproximam. O de cabelo preto, impaciente, desfere um chute violento no rosto de Lee, jogando-o longe. O grandalhão não perde tempo e começa a espancá-lo. Os outros dois apenas observam em silêncio. Enquanto Lee não conseguia fazer nada, Kim aparece atrás deles e deixa uma garrafa cair no chão. O barulho chama a atenção de todos. Por que vocês não param por aí? Eu sinto como se fosse ter uma enxaqueca com todo esse barulho. Além disso, eu tinha planos de brincar com um garoto que tá deitado bem aí. Podem deixá-lo ir? Não se intrometa nos meus negócios. O valentão fica ainda mais bravo e pergunta quem diabos ela é. Seu amigo responde que ela é a garota mais rica da escola, filha do presidente de uma companhia farmacêutica. O grandão parece não se importar e se aproxima dela. Ei, você acha que tem algum direito de interromper isso? Quer levar uma surra também? Vai lavar a louça. Kim não muda sua expressão e manda ele se afastar. Estou começando a achar que meu nariz vai apodrecer com seu fedor. Seu lixo do caralho. Quando ela estava prestes a ser atacada, Lee não consegue apenas assistir. Reúne coragem, chama o valentão e acerta um soco direto em seu rosto, jogando-o longe. O lugar fica em silêncio. O grandão se levanta. Se é assim, vou ser seu oponente agora. É melhor se preparar se não quiser morrer. O valentão avança. Lee bloqueia seu ataque, mas não contra-ataca. Apenas se defende levando alguns socos. O outro, que observa de longe, comenta que já sabia. Ele é um fracote, só sabe falar. Mas Lee estava apenas absorvendo os golpes para usar sua habilidade. Absorção contínua de dano. Ele segura o braço do grandalhão e devolve todo o dano acumulado com um soco poderoso no estômago. O valentão cambaleia, quase caindo. Lee continua. Ativa outra habilidade, que desfere múltiplos ataques em troca de vida. O valentão fica encurralado, sem conseguir reagir. Para finalizar a luta, Lee acerta um chute no pescoço, que o faz cair desmaiado no chão. Lee se aproxima, olha para ele e se prepara para bater de novo. Está pronto para mais um golpe, mas Kim o chama. Pede para ele parar, sua mão já está toda arrebentada. Kim pega a mochila e o chama para ir embora. Não há mais nada a tratar com aqueles caras. Antes de saírem, um dos valentões tenta acertar Lee pelas costas. Mas, antes que ele possa se defender, os olhos de Kim brilham e o valentão cai no chão. O protagonista não entende nada. Kim chama o valentão de idiota e puxa Lee para ir embora. No chão, o agressor se contorce de raiva. Mais tarde, vemos Kim cuidando dos ferimentos de Lee. Ela pede que ele vá ao hospital depois e diz que vai tirar uma foto para mostrar o quanto o rosto dele está acabado. Lee olha a foto. Realmente está bem feio. Kim diz que vai enviá-la para ele para guardar como uma lembrança. O protagonista, meio sem jeito, agradece pela ajuda. Ela responde que não há motivo para isso. Pense nisso como um pagamento por ter me emprestado seus fones de ouvido. Isso resolve, certo? Ela devolve os fones. Ao olhar a hora, percebe que já tá tarde e precisa ir embora. Comenta que tinha algo para falar com ele, mas vai deixar para amanhã. Lee fica meio confuso. Algo para falar? Kim diz: Isso, vai demorar, então vamos conversar amanhã. Então, vamos almoçar juntos amanhã, tá? Sem entender muito bem, Lee aceita. Ela se despede, dizendo que o vê amanhã. Lee fica envergonhado, imaginando que ela poderia querer conversar, só os dois a sós. Nesse momento, uma nova notificação do sistema aparece. É uma missão de subjugação que vai começar em 5 minutos. Lee logo pensa no monstro que teve que enfrentar antes, e obviamente pretende recusar. Não é idiota de tentar enfrentar um bicho daqueles novamente. Porém, o sistema não permite que ele recuse. Lee tem pontos de penalidade, e por isso, não pode rejeitar missões. Sem entender, pergunta o que fez de errado para receber penalidades. Senhor Lee, você recebeu um total de 400 pontos de penalidade até agora. Os detalhes das penalidades são os seguintes. Usar uma habilidade numa pessoa normal, menos 100 pontos. Usar uma habilidade para atacar uma pessoa normal, menos 300 pontos. Devido a essas infrações, o senhor será transportado à força para o local de uma missão de subjugação de grau superior, correspondente aos seus 400 pontos de penalidade. Por favor, prepare-se para o combate. Em segundos, ele é transportado para o local da missão. Cai de bunda em um rio. Lee se pergunta onde está, e ao olhar para o lado, vê uma porta estranha.
Talvez seja por ali que o monstro irá sair. O sistema avisa que a missão de subjugação vai começar. Ele tem apenas 10 segundos para se preparar. Lee se pergunta o que pode fazer com tão pouco tempo. O portal começa a brilhar, e uma criatura monstruosa surge. Paladino Abel infectado. Lee nunca viu nada parecido, nem mesmo no jogo. A criatura avança com sua espada, mas Lee consegue bloquear o golpe a tempo usando a própria lâmina. Em seguida, salta e contra-ataca com um corte rápido, conseguindo feri-lo. Já começa a cantar vitória. Acha que será fácil derrotá-lo. O monstro é humanoide, com ataques padronizados, diferente de outras criaturas com padrões irregulares. Porém, algo acontece. Lee nota que sua mão está dormente. Algo está errado. O inimigo aproveita a abertura e começa a atacar. Lee desvia, mas percebe que seus sentidos estão enfraquecendo. O paladino tenta golpeá-lo de cima. O protagonista só percebe após um atraso e tenta ativar sua habilidade, mas o sistema avisa que ela não pode ser usada. Sem entender o que está acontecendo, Lee tenta desviar no último segundo. Consegue, mas ainda é atingido de raspão. Ele começa a pensar e conclui que o monstro possui uma habilidade de paralisia. Não havia notado antes porque no jogo essa condição vinha acompanhada do ícone de dano por paralisia. Mesmo sem poder usar habilidades, Lee decide lutar. Os ataques do inimigo são lentos e previsíveis. Vai usar o meta covarde do jogo, correr sempre que acertar um golpe. Vai demorar, mas é mais seguro. O paladino então ativa uma técnica que bloqueia temporariamente a visão do oponente. Lee fica cego, salta para trás para se afastar, mas não dá certo. O inimigo acerta um soco poderoso que o lança para fora do rio. Desesperado, Lee tenta pensar no que fazer. Felizmente, sua visão começa a voltar. A criatura prepara outro golpe, mas Lee se esquiva, recuando. Lembra das 2 caixas aleatórias e pede ao sistema que as abra, torcendo para receber algo útil. O que recebe, no entanto, é decepcionante. Ramo dourado, um galho bonito que corvos adoram, e lágrima semilunar, uma joia com aroma agradável, provavelmente boa para colocar num banheiro. Lee se distrai com a má sorte, e o paladino aproveita para acertá-lo com um golpe direto nas costas. Ele é jogado longe, está nas últimas. Pegou 2 itens inúteis, guarda ambos no inventário. Tenta se levantar, mas o paladino pressiona. O dano de paralisia se acumulou. Tudo o que consegue fazer é se defender. Nesse ritmo vai acabar morrendo. Deseja apenas que houvesse uma loja, como no jogo. Então, lembra que o sistema o instruiu a se preparar antes da missão. Imediatamente pede ao sistema que o ajude a usar o ramo dourado para invocar corvos e abrir a página de preparação para combate. O sistema responde. Os corvos são invocados, distraindo o paladino. Com isso, Lee consegue trocar a lágrima semilunar por uma poção contra a paralisia. Ele a utiliza e, antes de ser atingido novamente, desaparece e reaparece atrás do inimigo. Com os danos acumulados, sua habilidade definitiva está finalmente pronta. O monstro tenta atacá-lo, mas Lee ativa sua habilidade Ultimate, Pavana dos Mortos, que finalmente derrota o paladino. Exausto, tudo o que deseja é sua recompensa. Quer apenas voltar para casa e descansar. Enquanto o sistema carrega os prêmios, Lee pensa que talvez seja melhor nunca mais escolher a caixa misteriosa. De repente, o sistema o interrompe com um aviso. Outro jogador invadiu. Lee não entende. Não sabia que outros jogadores podiam participar dessas missões. Subitamente, o tal jogador aparece atrás dele. Lee percebe o ataque e consegue bloquear ativando uma habilidade de barreira. Contra-ataca com sua espada, afastando o oponente. Se pergunta por que está sendo atacado. O invasor olha diretamente para Lee e diz: "Essa habilidade de agora. Você é da classe Vingador, uma classe lixo." Ele avança. Não quer conversa. Ativa a habilidade A Chegada do Ceifador Negro e ataca sem perder tempo, ferindo Lee gravemente. Se prepara para finalizar. O golpe é rápido demais. Não há tempo para esquiva. Quando parecia que tudo acabaria ali, alguém surge, bloqueando o ataque com sua habilidade Labirinto Sem Saída. O mascarado se surpreende e recua. Aquela é uma habilidade defensiva de rank 0, da classe Mestre dos Labirintos. Dessa vez eu não te ajudei por causa dos fones de ouvido. Então, pague meu almoço amanhã, me compre a bebida mais deliciosa do mundo, leite de morango. Por Kim ser uma jogadora, Lee fica cheio de perguntas. Porém, agora não é a hora. Depois eles conversam. Caso ela lute enquanto fala, é capaz de morder a língua. O mascarado avança e ataca Kim. Ela bloqueia e os dois trocam um X um franco, com golpes rápidos. Kim tenta pegá-lo usando uma habilidade de armadilha, porém o cara usa a habilidade Caminhada Fantasma. Lee fica impressionado com a habilidade dela em combate. De repente, Kim sente algo e manda Lee desviar. O mascarado aparece em suas costas. Ele usa a habilidade Lista Negra e tenta acertar o protagonista, mas Lee desvia no último instante. Kim orienta Lee, dizendo que a única forma de escapar é reivindicando sua recompensa. Lee obedece e começa o processo, enquanto o inimigo tenta impedi-lo, mas não consegue atingi-lo. Ele não entende o que está acontecendo. Kim explica: "Você não deve ter feito muita pesquisa sobre habilidades. A área onde você está pisando agora ainda é domínio da habilidade Labirinto Sem Saída, que eu utilizei quando cheguei aqui. O domínio do labirinto é cheio de barreiras, ilusões e muitas armadilhas, e ela dura 90 segundos. Acho bom você se lembrar bem disso.
Senão, terei que te matar na próxima vez que nos encontrarmos. O sistema avisa que o retorno está pronto. Antes de desaparecer, o mascarado remove a máscara e diz que reconheceu o rosto de ambos. Esperem ansiosamente, Mestre dos Labirintos e Classe Lixo. Todos são então enviados de volta para seus locais de origem. Ainda confuso, Lee recebe uma ligação de Kim, que o orienta a ir imediatamente para casa. Ela explica que a Lista Negra é uma habilidade de rastreamento, mas não tão precisa quanto um GPS. Se ele permanecer em casa pelas próximas 8 horas, estará seguro. Kim o alerta, dizendo que é melhor ele sair dali logo. O cara que os atacou é um jogador PK, um jogador que ganha pontos ao matar outros usuários. É melhor você não lutar contra eles. Se não quiser matar ninguém, é mais seguro assim. De qualquer forma, a gente pode conversar melhor amanhã. Preocupado, Lee pergunta se Kim ficará bem, já que ela também foi atingida pela habilidade daquele cara, mas ela afirma que sabe se proteger, porém o protagonista insiste. Ela pensa por um instante e pergunta o que devem fazer. Me parece que você quer formar um grupo comigo. Lee não sabia que era possível fazer isso na vida real, mas parece uma boa ideia, já que eu confio em você. Kim fica pensativa e pergunta se está tudo bem ele realmente confiar em alguém que acabou de conhecer. Lee não sabe o que dizer, e ela continua. Bom, tudo bem. O que eu queria te falar amanhã não é muito diferente do que a gente acabou de conversar. Então depois que você desligar, me manda seu endereço. Eu vou dormir na sua casa essa noite. Nosso protagonista fica surpreso. Não esperava por essa. Mais tarde, Kim chega à casa de Lee. Eles se cumprimentam. Sem cerimônia, ela entra e avisa que a partir de agora estará sob os cuidados dele. Lee, surpreso, pergunta se ela vai mesmo dormir ali, na casa dele. Kim não vê problema e devolve a pergunta, querendo saber se ele não gosta dela. O protagonista nega rapidamente. Então tá de boa. A gente tem muita coisa pra conversar, afinal. De qualquer forma, eu vou tomar um banho, então me empresta algumas roupas. Enquanto isso, Lee encontra um bilhete deixado pela irmã, avisando que seu turno foi alterado para o período da noite. Ela só voltaria na manhã seguinte. O tempo passa, e Kim sai do banho. Lee pergunta se as roupas da irmã serviram. Ela responde que ficaram mais ou menos, e comenta que prefere roupas largas. Lee já havia contado que morava com a irmã. Antes os dois viviam na casa de parentes, mas depois que ela conseguiu um emprego, passaram a morar sozinhos. Kim então pergunta sobre seus pais. Isso deixa um pouco abatido, já que eles faleceram. Ela pede desculpas por tocar no assunto, mas Lee a tranquiliza, dizendo que não precisa se preocupar. Era apenas uma criança quando tudo aconteceu, então já se acostumou com a ausência. Kim comenta que deve ter sido difícil para os dois, e mudando de assunto, pergunta quando a irmã dele deve voltar. Lee explica o que viu no bilhete. Ela só retornaria no dia seguinte, pela manhã. Sério? Que conveniente. Então vamos continuar. A resposta deixa o protagonista nervoso. Kim se aproxima, levanta a mão e abre o sistema. Ela pede para o sistema enviar um convite ao usuário mais próximo. Lee se assustou, achou que era algo mais quente, mas era apenas um convite para formar um grupo. A notificação aparece logo em seguida. Antes que ele aceite, Kim quer deixar algumas coisas claras. Eu vou te passar todas as informações que eu tiver a partir do momento em que nos tornarmos membros do mesmo grupo. E claro, vou dar o meu melhor para te ajudar também, ou seja, estou dizendo que vou te entregar tudo que eu tenho. Então, se você fugir ou me trair, eu vou te caçar com um liquidificador e fazer vitamina de você, entendeu? Lee confirma que entendeu. Kim pede que ele pense com cuidado antes de decidir se aceita ou não, mas ele nem hesita, aceita na hora. Kim fica um pouco irritada. Tinha mandado ele pensar bem, e ele aceitou sem nem refletir. Lee apenas achava que não havia o que pensar. Atualmente eu não tenho conhecimento nem informações suficientes sobre essa situação. Um usuário PK está me caçando, e eu também não tenho como sair dessa sozinho. Ou seja, estou à beira do fim de jogo, por isso você com certeza é a melhor escolha. É a única em quem eu posso confiar. Kim fica toda envergonhada, fica feliz por ele enxergá-la assim, mas puxa a gola da camisa dele e diz: falando desse jeito, você é bem atrevido. Me sinto uma idiota levando tudo isso tão a sério sozinha. Você entende como eu me sinto? Lee, completamente perdido, não entende do que ela está falando. Kim deixa pra lá. O mais importante é que ele aceitou. Agora eles precisam pensar em algumas estratégias, tanto para lidar com o PK, quanto para... Kim abre o sistema e mostra o que há de mais importante. O grande evento que ninguém sabe a data, Horizon. Nós vamos participar desse evento e pensar em uma estratégia para ficar em primeiro lugar. A cena corta para dentro do jogo. Alguns jogadores estão com dificuldades para derrotar monstros. Um deles, de touca, chama o arqueiro para fugirem, antes que sejam derrotados. E um os chama de lixo. Prepara o arco e decide enfrentá-lo sozinho. Ele pensa no protagonista e o chama de verme. Então, ativa a habilidade Assassino de Dragões e elimina todos de uma vez. Consegue evoluir de arqueiro para executor. A cena volta para os dois. Lee pergunta que tipo de evento é esse. Kim também não sabe os detalhes, mas tem certeza de uma coisa, que o primeiro lugar ganha 20 bilhões de won e tem um desejo realizado como recompensa. O protagonista fica impressionado com a quantia. Já a parte do desejo, ele desconfia que seja mentira. Ela comenta que no início também achou que fosse impossível, ainda mais com essa quantia absurda de dinheiro. Porém, pensando a fundo por tudo que já passaram, eles estão fora da lógica.
Por isso um desejo realizado pode sim ser possível. Caso não realize qualquer desejo, posso pedir algo simples, para me deixar sair desse jogo. Lee pergunta de onde ela conseguiu essa informação. Kim recebeu um convite quando completou 10 missões. Provavelmente Lee também receberá quando completar as 10. Lee fica impressionado com o número. Por quanto tempo você tem feito essas missões? Ela responde, desde o recesso de inverno do 9º ano do Fundamental, um total de 17. Eu quase morri em 5 delas. Já faz meio ano que ela está nisso. Não sabe o que aconteceu, por que mudou ou por que essas coisas estão acontecendo. Ela até foi até o local onde o Ergosphere Online foi criado, porém a trataram como louca. Lee comenta sobre os pais dela se eles notaram alguma coisa em sua mudança. Com ódio, ela responde, eles não iriam saber, mesmo que eu desaparecesse e fosse cortado em pedaços. O protagonista não entende. Ela continua. E também, eu já era linda, então minha aparência não mudou tanto assim. Diferente de você. Se mudou alguma coisa, foi só a cor do meu cabelo. Meio desanimado, Lee comenta que só mudou tanto assim porque sua classe Vingador era melhor se fosse mais alto. Kim zoa ele, pergunta se o rosto também era afetado pelos status. De repente, a conversa dos dois é interrompida por um barulho na porta. Eles se perguntam se é o PK, porém pode ter sido apenas outra coisa. Kim vai confirmar, usando sua habilidade, Sentinela do Labirinto, que ergue uma torre de vigia invisível. Ela ativa e cria uma espécie de Suzano rosa no teto da casa. Pronto, isso deve servir. Essa habilidade pode detectar usuários PK também, então eu vou saber se eles invadirem. Como a habilidade é invisível aos olhos, ninguém vai perceber que ela está usando. Além disso, a classe Ceifador não tem nenhuma habilidade para detectar essa torre. Lee fica mais tranquilo, leva a mão ao ombro, lembrando do golpe que levou. Kim percebe seu desconforto, chama por ele e diz, Lee, tire sua camisa rapidinho. O protagonista se assusta. Kim só quer tratar a ferida no ombro dele. Lee entende, mas questiona o motivo para ele tirar a camisa. Pode ser tratado com ela vestida. Kim responde, eu só quero uma experiência dourada para meus olhos. Lee a chama de pervertida, e ela, sem paciência, manda ele tirar logo. Ele pede calma, pode tirar sozinho. O protagonista enfim tira a camisa. Kim se prepara. Não se mexe até eu dizer que está pronto, senão a habilidade vai ser cancelada. Habilidade: Paraíso no Labirinto Desolado. Em instantes, os ferimentos já começam a se curar. Porém, Kim comenta que ainda vai demorar um pouco para tratar todos. Ela não é uma curandeira, mas aquela também é uma habilidade de buff, que aumenta a estamina. Lee aproveita o momento e pergunta por que ela quis formar um grupo. Você já tem as habilidades de um rank alto, então não teria nenhum benefício para você ao fazer um grupo comigo. Rindo, ela responde, isso, foi porque eu achei que seria mais fácil mandar em você, já que você era um perdedor antes. Lee pensa que ela não tem piedade. Mas aquilo foi só uma piada. Primeiro, ela queria descobrir que tipo de jogador ele era. Porém, lembrou de algo. De um evento chamado Abertura do Purgatório. Lee também se lembra. Foi um evento bem difícil que rolou durante o 8º ano. Kim confirma. Aquele que pouquíssimos jogadores conseguiu completar todas as missões. O evento de dificuldade extrema mais absurdo da história. Naquela época eu estava servindo de suporte para uma guilda, como mercenária. E lá, eu me lembrei de ter te conhecido naquele lugar. Enquanto todo mundo era morto sem poder fazer nada por causa da dificuldade absurda do evento, eu lembro de ter visto você, correndo por lá, no campo de batalha, sem nunca desistir. Escutando aquilo, Lee fica todo vermelho. Kim também está envergonhada. Rapidamente, ela inventa uma desculpa, então eu pensei, eu preciso dele no meu grupo, já que ele é um viciado em jogos. Porém também havia outro motivo. Eu estava ansiosa, por um parceiro de conversa, alguém para quem eu pudesse revelar tudo sobre mim. Você também estava frustrado, né? Ninguém reconhecia sua conta alternativa. Lee concorda, também ficou aliviado. A cena corta para outro jogador que está em uma missão. Ele usa a habilidade Soco Ancestral, que aumenta o poder de ataque em 3 vezes. Consegue acertar o crocodilo, e sua parceira aparece por trás para finalizar. Puxa a espada e usa uma habilidade que reduz a defesa do inimigo. Ela salta e corta, com facilidade, a cabeça da criatura. Com essa, já são 20 missões concluídas. Essa é Yulseunga, da classe, Guarda da Rainha. O nome de seu parceiro é Kang Ikiju, da classe, Lutador das Almas. A mulher comenta que, hoje, a recompensa será pontos de status. O carinha concorda. De repente, Yu sente algo estranho. Alguém por perto está usando uma habilidade, mesmo sem nenhuma missão ativa. Kang se anima e pergunta se deveriam ir até lá. Porém, Yu responde, não, esquece. Só restam 50 segundos, e nós não sabemos que tipo de usuários eles são. Vamos continuar vigiando por enquanto, até sabermos se são uma bênção ou uma maldição para nossa guilda. Marque as coordenadas e amanhã voltamos para investigar. A cena corta para o protagonista. Ele está perdido em um corredor. De repente, uma criatura cai do teto, e de dentro dela sai uma pessoa. Se parece com aquele cara mascarado de antes. Lee se pergunta o que é aquilo. Num piscar de olhos, o sujeito avança. Lee se assusta e sai correndo. Ele entra em outro corredor e finalmente encontra a saída. Mas a porta está trancada. Do outro lado do vidro vê um brincando, como se nada estivesse acontecendo.
Desesperado, Lee grita por ajuda, pede para que ele abra a porta, diz que eram amigos quando crianças, implora por ajuda só dessa vez. Eon permanece em silêncio. Depois de um tempo, se levanta e diz friamente: "Quem diabos é seu amigo?" Lee então acorda. Está suado, ofegante e visivelmente assustado. Era só um sonho. Ele se senta na cama, pensativo, até que uma voz surge ao lado. O que foi? Você teve um pesadelo? Lee se vira, surpreso. Kim está ali, deitado ao seu lado. Ele se assusta. Ela tinha dito que ia dormir no quarto da irmã dele. Não consigo dormir na cama de outra pessoa. Então que tipo de sonho você teve? Um assustador? Ou um erótico? Lee fica vermelho na hora. E nega.